Miguel Oliveira, um adolescente de apenas 15 anos, cuja tenra idade contrasta com a grandeza da responsabilidade que tomou para si, tornou-se recentemente um dos nomes mais comentados e controversos do cenário neopentecostal brasileiro. Auto-intitulado missionário e profeta, ele acumulou rapidamente uma impressionante base de seguidores, contando hoje com mais de 1,2 milhão de pessoas apenas em seu perfil no Instagram. Apesar da popularidade vertiginosa, Miguel também se viu envolto em uma tempestade de críticas, ameaças e uma onda de hostilidade poucas vezes vista em torno de uma figura tão jovem no ambiente religioso. O que começou como uma promessa juvenil de fé e renovação espiritual evoluiu para um dos casos mais polêmicos da história recente das redes sociais, ligadas ao meio evangélico, com trechos de suas pregações ganhando enorme repercussão. Na internet, Miguel passou a ser alvo de comentários agressivos que, além de questionarem sua legitimidade como líder espiritual, também ultrapassaram a barreira da discordância para assumir um tom de incitação à violência. Nos comentários de suas postagens, é possível ler ameaças veladas e abertas, sugerindo que ele deveria levar um susto ou até uma lição severa. Expressões duras como anticristo, herege e profeta do demônio são frequentemente usadas para rotulá-lo numa demonstração de como o ambiente digital pode rapidamente se tornar uma arena de julgamentos implacáveis. A atuação de Miguel Oliveira gerou controvérsia não apenas entre críticos externos, mas também dentro dos próprios círculos evangélicos. Pastores tradicionais, líderes de denominações históricas e mesmo irmãos de fé neopentecostais expressaram desconforto com a maneira como o adolescente conduz suas atividades religiosas. Para muitos, a combinação de sua pouca idade, sua ousadia nas mensagens e seu estilo performático levantam preocupações legítimas sobre os rumos que seu ministério pode tomar e os perigos a que ele mesmo se expõe. Em um dos comentários mais impactantes, uma seguidora desabafou: "Deus leva esse menino", uma frase que escancara a gravidade do julgamento público que se formou em torno dele. Em meio às críticas, surgem também acusações ainda mais fortes. "Esse pequeno moleque está mais para capeta em forma de gente. Pior que ainda tem gente que acredita. Alguém tem que parar esse moleque o mais rápido possível", escreveu outro usuário, refletindo o nível de hostilidade que se instalou nas redes. As críticas a Miguel Oliveira concentram-se, fundamentalmente, em 3 grandes pontos de controvérsia, que juntos compõem o cerne da tempestade que se abateu sobre sua trajetória precoce. O primeiro deles diz respeito à forma como ele expressa dons espirituais durante os cultos. Muitos fiéis passaram a desconfiar da autenticidade dos momentos em que Miguel fala em línguas estranhas. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. Prática comum em ambientes pentecostais, acusando-o de simular manifestações espirituais para impressionar a audiência. A desconfiança ganhou força após viralizar um vídeo no qual o adolescente mistura palavras em inglês enquanto supostamente está orando em línguas, gerando questionamentos sobre a veracidade do fenômeno espiritual que ele afirma viver. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. The king, the power, the best, the power, the best, the fairy, the smart. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. The king, the fairy, the smart. The king, the fairy, the smart. Jesus veio para julgar a mensagem do pastor. Jesus, como foi a mensagem? Of the king.
dizendo: a casa é minha e vai ter culto lá. Abre a porta! Hoje o culto foi diferente. Extrapolei. Segundo ponto de polêmica está ligado diretamente às questões financeiras. Em vídeos que rapidamente se espalharam pelas redes, Miguel é visto solicitando doações em dinheiro, frequentemente utilizando uma retórica de recompensa espiritual para incentivar as contribuições. Em uma das gravações mais comentadas, ele afirma com convicção: "Quero agora 4 pessoas aqui no altar para doar 1.000. A velocidade com que você vem é a velocidade com que o milagre na sua vida será realizado." Para críticos e observadores, a associação entre contribuição financeira e intervenção divina soa como uma mercantilização da fé, prática condenada por muitos líderes religiosos sérios e também vista com desconfiança por setores mais céticos da sociedade. O terceiro elemento que alimentou a indignação pública foi a maneira como Miguel lida com o tema das curas milagrosas. Em uma das cenas que mais causou revolta, o jovem foi filmado rasgando um laudo médico de leucemia de uma fiel, declarando em alta voz: "Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue e eu curo a leucemia." A mulher, emocionada, chorava enquanto ouvia a promessa de cura. O gesto, embora para alguns carregasse um simbolismo de fé, foi interpretado por muitos como um ato irresponsável e perigoso, especialmente porque poderia levar pessoas a abandonarem tratamentos médicos confiáveis em troca de promessas espirituais sem respaldo científico. Comentários indignados pipocaram na internet. "Pede exame de leucemia e rasga. Diz que tá curando. Isso é crime. Isso é brabo demais. E tem gente que acredita nisso. Larga o tratamento e morre", escreveu um usuário, refletindo o sentimento de preocupação genuína que parte do público passou a nutrir. Mesmo diante do vendaval de críticas, é importante notar que Miguel Oliveira não está completamente sozinho. Em meio ao turbilhão de ataques, surgiram também vozes defensoras, ainda que em menor número, pedindo por mais empatia e compreensão. Lembrando que, apesar de tudo, ele é apenas uma criança, peguem leve com ele, alertou uma mulher em uma das postagens do jovem missionário. Outra internauta foi além e levantou uma reflexão incômoda. "Cadê sua mãe e pai? Você é menor de idade. Por que eles ficam no anonimato? Por que eles não fazem um pronunciamento? E sua igreja? Cadê seu pastor? Por que ninguém fala nada, só você que fala? Parece que você está sozinho. Sem ninguém. Uma criança sendo tratada como adulto." Esse tipo de comentário evidencia que, para além das críticas ao conteúdo de suas pregações, há uma preocupação real com a exposição precoce e talvez inadequada de um adolescente a um ambiente tão tóxico quanto o das redes sociais contemporâneas. Sensível ao ambiente de crise instalado ao seu redor, Miguel Oliveira decidiu se pronunciar. Em um vídeo publicado em suas redes sociais no domingo, dia 27 de abril, o jovem missionário, visivelmente abalado, comunicou que estava refletindo sobre as críticas que vinha recebendo. Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês. Viu? Deus abençoe. Tô passando aqui para fazer um pronunciamento junto a todos vocês.
Neste final de semana, eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações, afirmou. De maneira serena, anunciou ainda que faria um pronunciamento oficial na noite de segunda-feira, onde detalharia sua posição diante de toda a polêmica que o cercava. Quero lhes informar que segunda-feira à noite lançarei um pronunciamento oficial sobre a minha posição. Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem. Finalizou, demonstrando que, apesar da juventude, tinha consciência da gravidade do momento. Não era a primeira vez que Miguel enfrentava ameaças diretas à sua integridade física. Em março deste mesmo ano, em entrevista ao site Fuxico Gospel, ele revelou já ter sido alvo de ameaças de morte. Recebi um vídeo de visualização única dizendo que, se eu pisasse na cidade de Maringá para pregar, eu iria levar tiros. Há muitas ameaças também nas redes sociais, relatou na ocasião. A revelação escancarou não apenas o risco pessoal que corre, mas também a forma como a intolerância religiosa e o ódio virtual vêm se tornando fenômenos alarmantes no Brasil atual. Membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, localizada na cidade de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, Miguel Oliveira iniciou seu ministério ainda muito jovem, realizando pregações em diversos cultos por todo o Brasil. De maneira ousada e cheia de fervor, o adolescente alega possuir dons como a realização de profecias, a revelação de segredos ocultos e a cura de doenças consideradas incuráveis pela medicina tradicional. Em uma de suas primeiras experiências, marcantes, ele afirma ter presenciado um homem paralítico abandonar as muletas e correr livremente pelo templo. Um episódio que, segundo ele, teria sido uma evidência inegável da unção de Deus sobre sua vida. Essa narrativa de eventos milagrosos, contudo, é também um dos fatores que dividem opiniões e acirram ainda mais os debates. Para seus seguidores mais fiéis, Miguel é um instrumento escolhido por Deus para realizar maravilhas. Para seus críticos, ele representa um risco, seja pelo incentivo inconsciente à suspensão de tratamentos médicos, seja pelo modelo de liderança espiritual baseado em promessas espetaculares, mas pouco ancoradas na prudência pastoral. Ao se observar todo esse contexto, é impossível não refletir sobre as várias camadas que permeiam o caso de Miguel Oliveira. De um lado, temos um jovem que claramente possui carisma, talento comunicativo e uma capacidade impressionante de mobilizar multidões. De outro, vemos a falta de estrutura, acompanhamento pastoral efetivo e, talvez, a ausência de orientação familiar sólida, elementos fundamentais para proteger alguém tão jovem diante dos perigos e tentações que a fama traz consigo. Miguel Oliveira é, antes de tudo, um retrato do nosso tempo. Um tempo em que a ascensão meteórica pode ser tão rápida quanto a queda abrupta. Um tempo em que a fé, a imagem pública e a vulnerabilidade juvenil se entrelaçam de maneira muitas vezes perigosa. Um tempo em que crianças são tratadas como adultos, aplaudidas por um público ávido por milagres, criticadas por uma sociedade em busca de autenticidade e expostas, sem proteção, a um tribunal público que raramente concede segundas chances.